Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é irmão Gleidton Ribeiro. Nesta oportunidade nós queremos deixar uma pequena reflexão bíblica da parte do Senhor. Nós queremos, com a graça de Deus, fazer pequenos vídeos mediante a um tema que eu gosto muito. É um tema de um dos meus esboços de pregação. E o tema se chama Não Venda a Sua Primogenitura. Não venda a sua primogenitura. Mas, irmão Gleito, o que é o primogênito? A palavra primogênito vem do hebraico que corresponde Bekor, que tem algumas formas variantes como Bekirar e Bakar. Vem de uma raiz que significa irromper, uma alusão ao processo do nascimento. Ocorre por cerca de 120 vezes no Antigo Testamento com suas variantes, desde Gênesis 4:4 até Zacarias 12:10, e no grego temos uma única palavra, protótokos, empregada no Novo Testamento por 8 vezes, ou prototoquia, que é o substantivo que aparece uma vez no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16. A derivação desse vocábulo grego importante sobre tudo quanto é aplicado a Jesus procede de duas palavras gregas, protos, que é primeiro, e tikto, dar à luz. Essas palavras no grego ou no hebraico eram usadas a respeito de seres humanos e animais. Em Israel, um filho primogênito do sexo masculino em todas as famílias de Israel, bem como o primogênito de todos os seus animais, eram consagrados ao Senhor em comemoração ao juízo com que Deus castigou os primogênitos do Egito, em Êxodo capítulo número 13, versículo número 2. A legislação judaica dava privilégios aos filhos primogênitos. E falando sobre a série Não Venda a Sua Primogenitura, nós falamos um pouco o que é primogênito. Mas, irmão Gleito, qual eram esses privilégios que o primogênito ele tinha? A instituição dos primogênitos é que ele recebia a dupla porção da herança paterna, ou seja, está escrito em Deuteronômio capítulo 21, versículo número 17. Mas isso podia ser vendido ou transferido, como no caso de Ismael e Isaac. A segundo ponto é que antes da instituição formal do sacerdócio em Israel, o filho primogênito era o sacerdote da família, cuidando do culto e das práticas espirituais da família. Isso está escrito em Números 3, do 12 ao 18, do capítulo 8, versículo 18, e em Gênesis 27, versículo número 29. Presumivelmente, o filho primogênito era dotado de superioridade política, social e moral, autoridade na família depois da morte do pai. Gênesis 49, versículo 3. O filho primogênito recebia uma bênção superior de seu pai, o que, segundo se concebia, tinha o poder de moldar os eventos futuros em favor desse filho. Isso foi enfatizado no grande Éfon de Esaú por receber a bênção de seu pai. Esaú só recebeu uma bênção secundária. Amém. Eu não vou poder detalhar assim calmamente, explicar calmamente o que é primogenitura, quais são os efeitos que sobrevêm sobre a pessoa que é um primogênito. Primogênito é o filho da força do casal. Primogênito é o primeiro filho que é nascido de uma mulher, de um casal. Ou seja, é o primeiro filho da sua força, da sua juventude. É por isso que é chamado por primogênito. Mas nós queremos tomar por base para falar sobre primogenitura Gênesis capítulo número 25. Gênesis capítulo número 25, que diz assim: e cumpriu-se os dias para dar à luz e gêmeos no seu ventre, e saiu primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada na sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó.
E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se assim. Desprezou Esaú a sua primogenitura. Esse texto está escrito em Gênesis capítulo número 25, versículo de número 24 ao versículo de número 34. 10 versículos para a nossa meditação, e nesses 10 versículos nós vamos fazer pequenos vídeos falando acerca do que levou Esaú a vender a sua primogenitura. E nós queremos falar Esaú. Esaú. Quem é Esaú? Esaú significa no hebraico hirsuto, cabeludo, conforme também explica Gênesis 25. Ele era irmão gêmeo de Jacó e filho de Isaque e Rebeca. Viveu por volta de 1837 a.C. É mencionado por 75 vezes no Antigo Testamento, normalmente no livro do Gênesis 25 até 36, até o capítulo 36 e o versículo 43. O nome Esaú, usado como patronímico para indicar os seus descendentes e a nação que eles formaram, ocorre por mais 14 vezes no Novo Testamento, por 3 vezes, Romanos 9:13, Hebreus 11:20 e Hebreus 12:16. Estou falando um pouco rápido porque é muito detalhe, o vídeo vai ficar muito grande. Mas o que levou Esaú a vender a sua primogenitura? O primeiro ponto que nós queremos destacar é que o que levou Esaú a vender a sua primogenitura foi o cansaço. Seu irmão Jacó era um jovem de tendas, que habitava em tendas, ou seja, ficava em casa com a sua mãe. Mas Esaú era um jovem que era perito na caça, no campo. Era daquele que saía de casa para ir buscar a sua própria comida, a sua própria caça, o próprio animal para matar e fazer o seu próprio guisado, para fazer a sua própria comida. Mas nesse dia, qual que outrora ocorreu esse texto, este acontecimento, a Bíblia vai destacar que Esaú foi para o campo. Ele foi caçar, ele foi à procura de um alimento, mas ele não encontrou animal nenhum. E ele volta. E quando ele volta cansado, suado, com fome, com sede. Tinha passado o dia todinho na mata procurando um animal para matar, para trazer para casa para fazer um guisado, e não consegue. Quando ele chega em casa, ele sente o cheiro do guisado que seu irmão Jacó tinha feito. E quando ele sente o cheiro desse guisado, ele olha em direção ao irmão e diz: Olha, me dá um pouco deste guisado, porque eu estou cansado, porque eu estou afadigado. E o Aurélio disse: o que é ser cansado? É que se cansou, é falta de forças ou desistir, ou seja, esmorecido. Isso é dito por 2 vezes no texto. Esaú estava fisicamente cansado, versículo de número 30. Veja, e disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Veja que ele estava cansado, fraco, naquele dia, e em sua debilidade fez algo precipitado. Assim foi e assim sempre será. Na nossa fraqueza fazemos coisas que nosso bom senso diz que não devemos fazer. Veja que o inimigo, ele é astuto. Veja que
Jacó, ele queria a primogenitura do seu irmão. E ele aproveitou o momento que seu irmão estava cansado, fadigado, estava esmorecido, tinha desistido de caçar porque não tinha até aquele momento pegar alguma coisa para matar e comer. Veja que ele aproveita, ele articula um plano rapidamente para poder agarrar a primogenitura do seu irmão. Veja que o inimigo, eu não estou dizendo que Jacó é o diabo, mas estou dizendo que a ação que ele tomou foi uma ação aproveitadora. Foi uma ação que ele viu a fraqueza do seu irmão para poder tomar aquilo que ele tem. E se a gente for perceber, Jesus Cristo falando em João, ele diz que o diabo ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Então veja que ele viu a oportunidade de querer tirar aquilo que seu irmão tinha. E quando ele viu aquela oportunidade, ele olha assim e diz: eu lhe dou, mas vem de mim hoje a tua primogenitura. Porque, meus irmãos, o maligno ele é especialista em oferecer algo para a gente na nossa necessidade. Veja o que ele fez em Lucas capítulo de número 4, versículo de número 2. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 2. Veja o que é que o diabo fez. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Veja que a necessidade de Jesus, quando ele foi levado ou impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, veja que Jesus durante 40 dias ele não comeu e nem bebeu, mas só que passados 40 dias ele teve fome. E quando ele teve fome, o diabo ele oferece que Jesus ele poderia cessar aquela fome transformando aquela pedra em pão. Veja que o diabo ele é astuto. Ele queria pegar Jesus na fraqueza, mas Jesus automaticamente ele disse para o diabo, ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem. Veja que ele é especialista nisso. Veja que ele expõe aquilo que a gente precisamos. Gênesis capítulo de número 27 e o versículo de número 35. Gênesis capítulo 27 e o versículo de número 35, que diz assim, ó: e ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. O inimigo, meus irmãos, ele vem com sutileza. Tem gente que acha que o inimigo ele vem de supetão. Alguns acham que o inimigo ele vem quebrando tudo. Não, o inimigo ele é estrategista para tirar tudo aquilo que Deus nos deu. O inimigo ele é estrategista para que nós venhamos ceder e entregar aquilo que Deus nos concedeu. Porque falando de primogenitura, se nós formos analisar a Bíblia, primogenitura ela não pode ser tirada, mas sim ela pode ser repassada. Ou seja, Jacó pegou seu irmão na fraqueza, Esaú, pegou Esaú na sua fraqueza e ele fez com que Esaú ele entregasse de mão beijada a sua primogenitura. Então, para finalizar este primeiro ponto sobre Esaú não vendo a sua primogenitura com este tema, o primeiro ponto foi o cansaço. O que levou Esaú a vender ou a ceder ou a trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha? Foi o cansaço. Meu amigo e minha amiga, não deixe que o cansaço físico, mental, espiritual venha fazer com que você tome uma atitude precipitada neste dia, neste momento. Aí onde você está, preste bastante atenção. Jesus ele está te alertando através deste pequeno vídeo, desta pequena reflexão. Não venda a sua primogenitura. Não tome uma atitude precipitada por um momento. Não deixe que o momento leve você ou induza você, ou faça com que você ceda, mas espere em Deus e creia que este cansaço físico
vai sair em nome de Jesus e você vai guardar a herança que Deus te deu e que Deus vos abençoe.